Oi, gente, sejam bem-vindos ao HBM Cast, nova edição, mais uma edição do HBM Cast, onde a gente traz informações para você que é empreendedor, você que é empresário, para ajudar você a direcionar os caminhos da sua empresa, ajudar você a cuidar daquilo que realmente interessa para você, que é a prosperidade do seu negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta, você empreendedor, você empresário que está me ouvindo. Cara, você tem medo de crescer? Você acha que talvez, se a sua empresa crescer, você pode perder o controle ou seguir por caminhos que podem te amedrontar? A pergunta é, você tem medo de crescer? Hoje no podcast da HBM, o HBM Cast, a gente vai dar direcionamentos para você, ideias para que você perca esse medo, não precisa ter medo. Se você estiver bem assessorado, vai dar tudo certo. E eu estou aqui, só feras, né? Estou aqui com Hugo Moraes, Danilo Moraes, Edcarla Moraes. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigado por vocês estarem conosco aqui no HBM Cast. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Jean. Obrigado, pessoal, por estar conosco. E vamos tentar levar o máximo de informações para você, como diz o Jean, não ter medo de crescer. Porque em Rio Verde todo mundo cresce, basta ser bom no que faz. Legal, show de bola. Danilo Moraes, seja bem-vindo. Olá, Jean, Hugo, Edcarla, você que nos está assistindo, nos acompanhando aí no HBM Cast. Tem muita prosa boa aqui, vale a pena nos acompanhar. Edcarla, seja bem-vinda ao HBM Cast. Obrigado por você estar aqui conosco. Já conheci a galera, não conhecia a Edcarla, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, vai ser um prazer. E você que está aí, empresário na HBM Cash, terá muitas dicas, só os feras aqui. Legal, show de bola. Muita dica, fica aí. Tem uma coisa que eu quero perguntar, e que até é uma curiosidade minha, assim, né? Porque Hugo, Danilo, Edcarla, a galera que está nos assistindo, eu ouço constantemente algo tipo... Olha, é muito complicado quando você vai acessar empresas que prestam serviços relacionados à contabilidade, área tributária, área financeira, fiscal, né? De forma geral, porque muitas vezes a organização da empresa não consegue trazer os benefícios que o empresário verdadeiramente precisa, ou seja, as empresas não são estruturadas da forma como deveriam para poder ajudar, às vezes torna a vida do cara mais complicada do que sem ter um escritório assessorando, e nitidamente, algo que eu também ouço falar muito, a HBM se destaca nisso. A HBM consegue trazer um nível de organização interna que impacta diretamente os empresários que a acessam, trazendo para esses caras uma organização para suas empresas, que na verdade é fruto da organização interna da HBM, que realmente se torna um diferencial no mercado. Eu vou dar um exemplo muito simples. A Edcarla, eu gostaria que ela falasse melhor sobre isso aqui. Quando eu vou vender mercadorias, as pessoas passam cartão, Pix, depósito na conta da jurídica e passa aqui muito dinheiro, né, Edcarla? Ou às vezes mistura muito, né, a questão da pessoa jurídica com a pessoa física. Hoje o empresário não é comum isso, né? Não, muito comum, inclusive. Sempre. Ele tem muita dificuldade na questão de separar o que é da pessoa jurídica, de fato, da pessoa física. Por exemplo, o que está dizendo, ele vai vender uma mercadoria, qual seria a precificação dele, os custos que ele vai ter, né? Ele vai alugar um prédio, tem despesa, tem água, tem energia, tem tudo isso. E com essas taxas que estão tão altas, se ele não souber fazer isso, e nós estamos aqui, hoje a gente tem o BPO financeiro, tem os contadores que vão ajudar a fazer esses cálculos, ele vai ter um prejuízo e não um custo, um lucro nessa mercadoria. Você falou um negócio interessante, até eu quero que você fale mais sobre isso, a coisa da separação, né? Sim. Do dinheiro da empresa, a gente ouve falar do cara que passa o cara do picolé na frente, ele mete a mão no caixa, vai lá e compra o picolé e
não há registro. Isso, e como o Hugo disse, a questão do cartão de crédito. Hoje, praticamente, o dinheiro em papel acabou, não existe mais. Hoje é no Pix ou até mesmo no cartão de crédito. Pela praticidade, o pessoal coloca no telefone, né? Hoje você nem precisa mais carregar o próprio cartão em si. Então, tem custo isso também. E as taxas são muito elevadas. E quando você vai fazer uma conta, por exemplo, o cliente está levando um prejuízo bem grande, pagando só as taxas da maquininha do cartão dele. E muitas vezes eles nem sabem. Principalmente aquele bem que começou, que não sabe praticamente nem o que seria de fato uma nota fiscal. O Simples Nacional é simples? Simples? Não. Pior que não. Não. Nada de simples. Então, porque te chama Simples Nacional, você fala, não, deve ser simples. Deve ser simples, mas não é. Só porque eu brincar. Tem uma série de critérios, né, que a gente tem que seguir de acordo com a legislação vigente de cada serviço que o empresário ali ele tá seguindo, entendeu? A questão dos quinais, a questão das notas fiscais de serviços, né? As próprias, o comércio em si. Então, não tem nada de simples. Mas Precisa de assessoria. precisa de assessoria. Mas para nós aqui, a gente acha simples. Porque é o que a gente, dia a dia. é o que a gente gosta de fazer, né? Exato. Mas para passar esse empresário, exige aí É igual quando você falou da chegada do cliente. Eu até queria voltar isso. Quando o cliente chega, a gente faz um hemograma completo. Como se fosse O exame. da empresa dele. A maior satisfação que eu tenho quando chega um cliente que não é um MEI, que abre um MEI. Por quê? Porque o MEI, a gente vai preparar ele, deu do comecinho ali, para ele, quando ele transformar para uma microempresa ou para outro tipo de tributação, ele vai já estar preparado. O MEI chega lá e fala, não, o que precisa abrir, eu preciso dar uma nota. Não, você não precisa só dar nota. Você precisa abrir uma conta, você precisa fazer um DRE no final do mês, receita e despesa, apurar o resultado líquido, e já ele pegar esses parâmetros que ele tem que fazer, para quando ele vir crescer, ele já crescer certo. O que é o gargalo do empresário hoje? Ele cresce de uma forma assim atropelada, principalmente as empresas do Simples, né? E esquece de fazer o beabá. Muitas das vezes é por uma falta de consultoria ou uma falta de conhecimento mesmo, mas E para o cliente que está nos ouvindo, que não sabe, o DRE é a demonstração do resultado de um exercício, não é isso? Só para que fique claro para o Ou do mês, né? Ou do mês, de um período. A gente faz do mês, a gente faz o período, né? A gente fez de uma forma mais mesclada aqui para entender. Mas a chegada do cliente, quando chega um mês, para mim é muito satisfatório. Eu sei que ali a gente vai já ensinar para ele como é que faz, e ele vai crescer e não vai ter as dores que a maioria hoje tem, essas dores de fazer a gestão. Você sabe que eu sou muito persistente, né? De misturar muito, né? O que o Danilo diz é porque mistura muito a questão da pessoa física com a pessoa jurídica. Falando antes. O MEI, por exemplo, ele é um MEI, ele tem que abrir uma conta, ele tem que ter o CNPJ, a conta da pessoa jurídica em algum banco, mas não, hoje a maioria dos empresários, eles mexem pelo CPF, pela conta da pessoa física normal. Você sabe, quando eu falei da persistência, que eu sou persistente, que eu quero falar do onboarding. E no off aqui, a gente estava conversando sobre isso, e você falou uma coisa muito interessante. Cara, eu achei isso realmente diferente. Presta atenção nisso. O cara chegou aqui, Hugo. Preciso de uma assessoria. E se a HBM detectar que não é da HBM que eles precisam, que esse cara precisa? Presta atenção nisso que você vai ouvir agora, porque é o seguinte. Isso é difícil encontrar no mercado. Gente que tem esse nível de ética profissional para com o cliente que o procura. E aí nos bastidores o Hugo me trouxe isso e, se me permite, eu faço questão de que você traga isso para quem está nos assistindo. Como é que funciona esse onboarding num primeiro momento? Olha, para ser honesto, eu costumo dizer que eu perco em média de 20% dos meus atendimentos. Eu perco, mas eu fico feliz. Porque, igual o Danilo falou, a pessoa chega, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa do Simples. Aí eu começo, o que ele faz, quantos funcionários ele precisa, quanto é que ele vai faturar, para quem ele vai faturar, como é que é a compra dele, como é que é a venda. Eu fico uma hora ali especulando o cara, conversando, rindo e brincando, e eu falo, cara, não mexe com isso não, pelo amor de Deus, vai abrir um MEI. Você não precisa de abrir empresa do Simples não, porque você vai quebrar no primeiro ano.
Ou então o cara fala, não, eu vi falar que o lucro presumido é bom. Bom, eu poderia induzir ele a fazer um lucro presumido, ou até tacar um lucro real nele e cobrar mais caro, que esse cara iria quebrar. Então 20% das pessoas, ou eu convenço a não abrir empresa, abrir um MEI, ou eu convenço a ele a não começar grande, começar pequeno, começar do Simples Nacional, ao invés de um presumido ou um real, como ele vem prontinho, ele vai na internet. Ele vem de cabeça feita, né? Ele vai no YouTube, na internet e pesquisa como é que é a empresa dele. Aí vai assim, lucro presumido é isso, lucro real é isso. O cara acha bonito. E chegou, eu pesquisei, eu vi falar que uma SCP para mim, lucro presumido, ele traz uma bagagem. Eu falo, caraca, quem te ensinou isso, bicho? Respira, o que você vai fazer com isso tudo? Você vai quebrar no primeiro ano. E o Sebrae tem, inclusive, pesquisas que 50% das empresas, 2 anos, 2 anos. Né? Então a gente vê isso aí. Então 20% das pessoas, eu dissimulo ele e falo, olha, vai trabalhar e não abre empresa, abre um MEI. Aí daí uns tempos ele volta, como o Danilo falou, não, eu estou vendendo um melhor. Não, Zé, agora você dá conta de pagar seus impostos, porque o cara não dá conta de pagar nem imposto. Ele passa a trainee. E ele cresce, em Rio Verde nós temos uma coisa interessante, que é o empresário emergente. Aí o empresário emergente, porque Rio Verde é o seguinte, tudo que você faz, se você fizer bem feito, você vende. De cachorro quente a prédio de 50 andares. Concordo plenamente. Você vende de tudo, basta fazer bem feito. O Rio Verde é exigente. Com isso, a pessoa chega, o emergente, eu estou crescendo muito, eu quero mudar de escritório, eu quero melhorar. Ah, legal. Aí eu começo a conversar e ver o que é mudar de escritório. Por que quer mudar de escritório? Porque eu não quero pagar imposto. Aí eu falei, já lascou já, né? Eu estou pagando muito imposto. Aí eu vou ver o que ele está comprando, o que ele está vendendo, de quem que ele está comprando, de quem que ele está vendendo, como é que é a situação dele. Falei, amigo, eu não dou conta de ajudar não, bicho. Você está pagando tanto de imposto, o seu contador está trabalhando correto, eu não dou conta de fazer você pagar menos ou não pagar. Tem um parênteses aí, me permita. Você disse uma coisa também, isso também achei muito legal, que é assim, mas o cara às vezes ele está num escritório que já o atende da maneira correta. E você me disse, o Hugo me disse, cara, se eu entender que ele já está num escritório que ou está atendendo de forma correta e eficiente, eficaz, producente, produtiva, eu digo, cara, você não está no momento da gente ainda. Exatamente isso. Eu digo para ele exatamente isso. O que eu faço é exatamente o que você está tendo, o serviço que está recebendo. Então o colega está trabalhando certo. Já teve casos da pessoa falar e eu insisti com ele, ele fala, não, você deve ter algum engano. Eu vou ligar para o contador, vou fazer essas perguntas que você me fez. Ele começa a perguntar, aí eu falo, põe no viva voz. Ele põe no viva voz, eu cumprimento o colega e falo ele que o serviço dele está bem, está assim, está bem atendido, que meu raciocínio é assim, e conversa com ele, desliga o telefone e o cara sai super grato. Isso chama ética, isso é cultura. Eu não tenho que tomar clientes. Existe eu ouvi uma frase um dia, diz que tem auditores e auditomos. Eu não sou auditomo, eu sou auditor. Eu verifico, faço a minha análise e posso fazer melhor. Eu falo, olha, o colega está pecando em alguns pontos. Se eu fizer assim, 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 demonstro o meu trabalho, você vai ter uma economia boa. Isso é o que eu faço. Ponto. Então a pessoa vai ter benefícios com o meu trabalho. Não que o outro está tendo malefício, mas eu consigo produzir economia para ele. O Simples Nacional. Eu tenho um caso que eu gosto de mencionar. Teve um cliente que de uma padaria. Ele vende, aí era a área do Danilo, mas ele vendia muita bebida, muito cigarro, e muita porcariadinha assim. Miudezas. E vendia também o pão, o bolo, o biscoito, naturalmente, né? E ele chegou no nosso escritório, e depois, quando ele recebeu a primeira guia, ele me ligou, vocês calcularam a minha guia errada. Eu levei um susto, falei, credo, no primeiro mês eu calculei uma guia errada, cara, né? Fui no setor, fizemos toda a revisão, falei, não, liguei para ele, não tem nada errado, sua guia tá tudo certinho, revisamos aqui, tá bonitinha. Ele falou, não, porque eu vendia 100 mil, pagava 15 mil de imposto, eu vendia o mesmo 100 mil,
Você me mandou 5 mil de imposto, tem um trem errado. Aí eu ri e falei com ele, falei assim, você lembra que eu te falei que você paga muitos impostos na fonte? Paga o PIS, COFINS e o ICMS lá quando você compra, e que quando você vende a gente tem que fazer uma segregação, né, Danilo, desses impostos? Todos os produtos. Nós segregamos, o que pagou você não tem que pagar de novo, então a sua guia é só 5 mil. Só para ver se eu entendi, porque pode ser uma dúvida de quem está nos assistindo, há, Danilo, duplicidade de pagamento muitas vezes dentro das empresas por desorganização, por não estar assessorado de Carla, Danilo? Sim, já tem casos, né, de pagar. E não é incomum, né? Não é comum. A grande gargalo hoje do empresário, principalmente do empresário emergente, igual o falou, é a busca louca de redução de imposto, né? É igual justo, né? A cultura, né? É essa, pagar menos imposto, né? O reflexo que a gente tem também, não vamos tirar a razão deles também. O que a gente passa há vários anos aí, que não vale a pena entrar nessa pauta, que é outra pauta à parte, né? Mas a busca incessante de redução de imposto é grande. Mas às vezes, não tem o que fazer, é aquilo mesmo. Mas outras vezes é aquilo que a gente fala, tem que fazer o hemograma completo da empresa. Talvez exista alguns gargalos, a falta de planejamento, a falta de cuidado na hora de você apurar, né? Tá errado. E muitas das vezes a redução ela é para baixo. Cara, é um dinheiro considerável que pode, por exemplo, impactar na folha, que ele pode utilizar. Muito a ver, né? Como foi dada entrada nessa nota fiscal lá no cliente. Porque quando o cliente chega aqui, a orientação que ele teve, né? Como que foi dada entrada nesse livro fiscal do cliente, isso impacta na apuração dos resultados. Então, pode ser que às vezes ele não emitia nota, comprava sem a nota fiscal, então ele não aproveitava crédito. Depende muito disso, né? De como ele fazia assim. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você que está me ouvindo aí. Deu para entender que talvez, não que seja sempre, mas que talvez a diferença entre quem quebra e quem não quebra está em ser bem assessorado, ser assessorado, né, Hugo, por profissionais que, primeiro, têm a ética de entregar. Eu costumo brincar que eu adoro ganhar dinheiro. Você gosta de dinheiro? Eu adoro dinheiro. Só que eu já descobri também na minha vida que só vou ganhar dinheiro se quem me acessar encontrar o que veio buscar. E eu acho que ficou claro para todos aqui, e para mim também, que é isso que a HBM tem como mote do seu trabalho, não é isso, Hugo? Quando a gente fala do Simples, que é a segregação dos impostos, né, que é principalmente no ramo de bebidas e cigarros, os impostos são tudo retidos. Muitos produtos, né, são retidos e não se paga 2 vezes impostos, é de tributação, por isso o pequeno, ele tem uma forma de economizar e muito. Mas eu falo muito de gente do grande também. Tem pessoas que às vezes ele é pequeno, trabalha com determinados produtos e está no Simples. E ele segura ali no Simples com toda a força e fala assim, eu não posso crescer. Temos vários exemplos, né? Muitos exemplos aqui. Eu não posso crescer. Se eu crescer, eu tô ferrado. Nossa, o medo de crescer. Olha a que ponto se chega, né, cara? E aí ele começa as pessoas falam assim, patrão, nós estamos com um mix de 200 itens, vamos colocar 300, o pessoal está pedindo item. Não posso não, porque senão meu faturamento vai aumentar. E eu vou ter que virar lucro real ou lucro presumido. Vou pagar mais imposto. Vou pagar mais imposto. Cara, nós já chegamos aqui com um supermercado ou lucro presumido, o que é um assassinato tributário. Já chegamos aqui com empresas do Simples vendendo 3 vezes mais do que o limite ideal dele. E aí vira lucro real, o cara morrendo de medo, e ele começa a pagar menos imposto, fala assim, tá certo, né, meu cálculo? Ele não acredita. Não acredita. Porque o lucro real, nós vamos inclusive fazer estão convidados aí, pessoal, uma palestra de o medo de crescer, no auditório do Cicobi, voltada para as pessoas do Simples Nacional que querem migrar para o lucro real e estão morrendo de medo de pagar mais imposto de casa. Isso é um tabu. Hoje, a expertise do lucro real é tão grande
que a apuração dos impostos, aproveitando os créditos da nota fiscal de entrada, bem mencionado pela Ed Carlos, se você fizer a coisa certa, no lucro real, paga menos do que do simples quando o cliente cresce. O simples, como diz a própria palavra, é para pequenininho, né? O simples hoje é interessante. Vamos falar em alíquotas, né? Para ficar mais claro, para quem está nos acompanhando, é 10%. Chegou em 10%, tem que fazer o planejamento, né? A gente precisa planejar. Opa, planejamento. Essa palavra é fundamental, inclusive muito importante em todos os aspectos da operação. Nesse, então, nem se fala ainda, Danilo. O que é o planejamento? Chamar ir lá para dentro da empresa do seu cliente, ver o que ele está comprando, ver o que ele está vendendo, juntar tudo ali e fazer um planejamento para ele e mostrar para ele, ó, se você vir para essa tributação aqui, você vai ter uma economia X. Se você ficar nessa tributação e insistir nisso, por essa dor de não se organizar, o que é a maior da dor de não se organizar hoje? É o que a Ed Carlos falou, separar a física, separar a jurídica. Separar o que é da empresa, o que é do empresário. Ter essa cultura. Falar, ó, isso aqui é o meu salário. Isso aqui é fluxo de caixa da empresa, eu não posso mexer. Ah, mas tem 50 mil lá, 100 mil. Vou comprar um carro? Não. Você vai fazer o fluxo de caixa. Você vai trabalhar seu fluxo de caixa que você pegar ali. Ah, mas tem um cartão de crédito. De 100 mil, a pessoa física só é 10. Eu vou viajar, vou passar ele. Não é assim. É esse tipo de... Tem muita empresa que o dono é rico e ela é pobre, né? Ele é pobre. E, na verdade, não o melhor dos mundos, mas um mundo melhor seria talvez um dono com uma vida tranquila e a empresa rica. Temos um cliente específico, né? Eu não vou citar nome. A gente já tem uns 2 anos de namoro e ele que vem pra cá pra mudar. A gente já fez uns 2 planejamentos com ele, falou, você tem que mudar, aqui não vai dar mais pra você, se você tá dando prejuízo. E no final do ano passado, ele resolveu vir e começamos o planejamento com ele e estruturamos. Ele tá em outra tributação. Mudou os resultados. Eu tive com ele essa semana, ele falou, cara, tinha que ter feito isso 3 anos atrás. Falei, mas é isso aí, é o planejamento. Se você sentar pra planejar, com a consultoria que vai te dar... Os resultados vão aparecer. É simples. Aí é simples. Eu tenho uma pergunta para você, de Carla. Assim, ó, um dos medos que os empresários têm, boa parte deles, se não todos, são desfalques que muitas vezes acontecem em função de um funcionário que fez uma graça aqui, fez outra. Se não há planejamento, controle, domínio sobre o universo financeiro, que é feito de rotinas, e se elas não existem, etc., abre espaço para isso ser, de repente, utilizado por quem não tem muito boa fé, e tem gente de má fé em todos os lugares. O que você me diz sobre isso, Ed Carlos? A gente tem que ter controle, né? Hoje aqui a gente tem o BPO financeiro, que a gente ajuda o cliente, além da assessoria contábil, que a gente também tem, fiscal, pessoal. E hoje a gente tem financeiramente também. Tem sim que ter controle do que compra, do que vende, das suas receitas, das suas despesas. Também tem um gargalo muito grande, que é o estoque, né? Os clientes compram muito, né? E pode ser nem má fé do financeiro, né? Pode ser que você está lá com a conta bem vermelha e não é... Porque a desorganização, ela leva ao erro, né? Sim. Não tem fluxo de caixa, não tem controle, não sabe o que entra, não tem previsão de nada. Você tem que trabalhar com previsão futura, tem folha de pagamento, tem vencimento de salário, né? Então o funcionário chegou ao final do mês e ele não quer nem saber. Deu o 5º dia útil, ele quer receber o dele, né? Que é justo, foi o trabalho dele. Então, assim, tem que ter uma programação, tem que se organizar, tem que ter processos, tem que ter parâmetros lá dentro, alguém que confira o trabalho de quem executa, né? Que hoje em dia também as pequenas empresas, devido ao sócio, às vezes ele ter mais de um papel dentro da empresa. É normal? Que é normal, porque ela é pequena, ele, além de ser o gestor, ele compra, ele mesmo que vende, ele contrata alguém, às vezes, ali só para pagar um boleto, alguma coisa assim, e acontece a fraude, né?
Você sabe, Hugo, que até, vamos ver se você concorda comigo, mas tem barato que sai caro, né? Sim. Já tivemos o caso de um supermercado que era cliente nosso aqui, e ele falou abertamente, falou, depois que eu me organizei, depois que como o cara falou, a empresa, a gente cobra dele e acompanha a parte bancária. Então, faz a conciliação bancária, a gente insiste, está errado, não tem importância, não manda. Eu quero ver como é que está seu contas a receber, a saúde dos seus contas a pagar, eu quero a saúde dos seus controles bancários, eu quero ver essa saúde para evitar fraude, exatamente. E ele era uma empresa do Simples, passou para lucro real, e ao passar para lucro real, nós insistimos nos controles internos e ajudamos muito, apoiamos muito o controle real, do lucro real. E ele confessou para nós, cara, me roubavam lá na loja, coisa de louco. Eu hoje estou pagando pessoas para fazer controles internos com 1/10 do que me roubava, eu pago a minha estrutura administrativa. Então, muitas vezes a economia, o barato sai caro nesse sentido. A pessoa fala, não, aqui eu faço tudo na tora. Não, contrata uma pessoa aí, paga 2, 3 mil reais para ela te ajudar no controle financeiro. Não, vou gastar 3 mil reais por isso. Mas acontece que, desculpa a expressão, mas roubam no estoque, roubam no recebimento da mercadoria, roubam no caixa, roubam na passagem do dinheiro, roubam 3 vezes mais do que aquele 3 mil reais que de repente custaria uma pessoa para ajudar no financeiro, nos controles. E se eu tivesse pessoa que faz esse controle financeiro, de estoque, tô falando aqui de contar mercadorias, não. Não é balanço. Não é balanço, não. Tô falando em saber que o que eu comprei está aqui na minha loja e não foi desviado. Esse boleto que eu estou pagando, a mercadoria veio. E eu não estou pagando boleto 2 vezes, eu conciliei o banco, eu estou vendo que meus recebimentos estão legal, inadimplente, pagando em dias, minhas contas, estou pagando de juro. Esse controle financeiro, tendo uma pessoa para isso, olha, a economia dele é muito grande. Só um caso, por exemplo, esse cara vai até falar melhor de as taxas de cartão. São tantas taxas, não é só, não, você paga 5% de taxa de desconto, não. O cartão tem nomenclaturas, apelidos que dá a diversas taxas que o empresário se perde. Se ele não souber o que as operadoras estão debitando na conta dele a título de cartão da maquininha, ele paga 3 vezes mais. E muitas vezes não sabe nem de onde está essa fonte. E pode ser o grande gargalo dele. Está se pagando muita taxa de um produto que ele não está tirando nem o custo, nem a matéria-prima. E ele acha, às vezes, momentaneamente, até por uma questão de competência, né? Ele acha, às vezes, assim, que o fluxo tá girando é sinal de que tem dinheiro no caixa, e nem sempre. Às vezes é melhor você não vender, reter a mercadoria, do que vender a preço de banana, né? Porque às vezes você vai vender abaixo do seu custo. Porque você não sabe de fato, como diz a taxa. Chama-se precificação de preço. Isso é muito sensível esse tema. Eu quero que você fale sobre isso. Vamos precificar. Saber que no seu custo que você comprou, tudo aquilo que de agregado de valor, de despesa que chegou para você colocar dentro do seu estabelecimento, da sua loja, do seu mercado. E aquilo você vai precificar para você ter uma margem, depois de pagar todos os impostos, todos os seus custos, sua despesa, para cada produto. Isso aí você tem que fazer isso. Isso aí é o empresário, é o que está no ramo, que está no operacional dia a dia, que tem que fazer. A gente auxilia. A gente tem todo um mecanismo aqui de ferramentas que vai ajudar ele nesse processo. Mas o olho do dono, que engorda o boi, né? Como diz o ditado. Mas ele que tem que acompanhar isso de perto. Mas se o olho do dono tiver uma assessoria boa, melhora, né? Juntos, né? A gente treina ele aí para isso, porque eles não dão assessoria. A maioria das vezes ele não sabe, principalmente os empresários emergentes. E eu costumo dizer que quanto maior a empresa, mais riscos ela corre. Isso. Porque perder um pouco de pouco é uma coisa, perder muito de muito é outra coisa. E isso é muito, quando a pessoa cresce, ele tem que dobrar a atenção nas precificações e a gente treina ele e a equipe dele a formar os preços.
custos, tributos, custos financeiros, né, Gisela? E todos os custos que ele tem operacionais para fazer essa formação de preço. E a empresa de grande porte, ele tem que ser uma série de instruções de compras, uma série de instruções financeiras, uma série de instruções administrativas, e isso a gente faz o compliance com o empresário de grande porte e a gente fica junto com ele. Em muitos casos, nós montamos uma estrutura interna na empresa, tem vários clientes hoje. Da HBM, lá na empresa do cara. Lá dentro da empresa, nós temos vários clientes hoje Que legal. que tem uma equipe nossa lá dentro. O sistema dele. Nossa, isso deve trazer uma segurança para quem está na operação. Né? Ah, sim, com certeza. E essas pessoas traduzem, ele é um tradutor de texto, traduz a nossa expertise para dentro da empresa, junto com os colaboradores da empresa e junto com o patrão. É um trabalho muito, muito bom. Vamos lá, nós falamos do onboard, né? Entrou, aí nós temos um processo de diagnóstico, né? De entender quando a equipe HBM vai para dentro desse cliente, ela tem um processo de diagnóstico de entender até como será essa migração de uma realidade anterior a uma realidade, de repente, até de ter uma equipe da HBM. Como é que é esse processo de diagnóstico? Como é que vocês constroem esse diagnóstico para entender como é que será esse processo de migração de realidades assim? De tributação, você fala? Em todos os aspectos. Vocês vão para o cliente, chega lá e vai entender a vida do cara. O tributário também, né? Porque a primeira coisa que a gente vê com o cara é o que ele tem de estrutura. Olha, você tem contas a receber? Deixa eu ver como é que tá. Você tem contas a pagar? Vamos ver como é que tá. Se tem o setor de compras, como é que é o conhecimento tributário dessa pessoa das compras? Olha, quem é que forma preço aqui? Aí uma minha mulher vai joga 50% e pronto. O cara assim, 3 vezes o que eu paguei. 3 vezes o que eu paguei, pronto, né? Eu me lembro da história da pinga, o cara comprava a pinga sem nota e dobrava o valor. Mas o imposto era metade do preço da venda, então ele pensava que ganhava, mas ele estava perdendo. São coisas assim que matematicamente são absurdas, mas acontecem no Brasil. Olhou a estrutura que ele tem, olha, agora vamos ver o que tem dentro do seu computador. Então aí nós vamos dentro do computador e olha, por exemplo, a questão tributária. Dos seus produtos, eu ver aqui como é que está a tributação dos seus produtos. Eu costumo dizer até para o cliente que quando ele me contrata, eu trabalho para ele um período de graça. Por que eu trabalho de graça? Porque antes de eu ser contador dele, eu quero analisar como é que está internamente, fazer os cadastros corretos de folha de pagamento, de tributo, porque na folha de pagamento também tem muito erro. Tem um monte de coisa na folha de pagamento que o pessoal paga desnecessário. Já caiu muito tempo e está pagando até hoje. Os tributos dele, o setor interno dele. Então a gente ainda faz esse exame de sangue que o Danilo mencionou, né? Ideal é antes de trabalhar. Infelizmente, chega clientes às vezes e fala assim, olha, eu quero começar o mês que vem. Cara, mas que pena, você tinha que ter começado há 3 meses atrás, vem trabalhar para você 3 meses de graça, feliz, fazendo o diagnóstico, arrumando a sua casa. E depois eu começava com a casa pronta. Não, eu quero começar o mês que vem. Bom, aí nós vamos consertar o motor do avião com o Eduardo. Dá para consertar? Nós vamos consertar, nós somos bons nisso, nós fazemos. Mas se eu pegar o avião no chão 3 meses antes... Manutenção, esse avião ele nem treme, nem com turbulência no ar. Porque você fez a coisa antes. Eu prego muito isso. Cara, antes de começar alguma coisa, planeje, fala com a gente. 2, 3 meses antes, no mínimo. E nós vamos trabalhar de graça, e de fato é de graça. Não cobramos um horário para fazer esse preparo. Esse diagnóstico, podemos chamar de diagnóstico? O diagnóstico e preparo interno também. Depois do diagnóstico? Depois do diagnóstico, olha, nós vamos aqui remontar a sua precificação. Nós vamos com todas as planilhas, olhamos tudo, e de graça fazemos ele entender e aprender e revisar. Olha, vamos ver as suas compras, como é que estão os seus créditos. Esse cara mencionou pra caramba, bem pra caramba aí, ó. Como é que estão os seus créditos? Olha, você não tá, o seu sistema não está parametrizado para receber os créditos dos campos tais e tais, das situações tais e tais. Vamos parametrizar legal. Quem que é o cara do sistema aí? Vem cá, vamos trabalhar junto. Antes de começar, quanto você cobra para isso? Nada. Nós fazemos isso aí com o cliente, por quê?
Ele nos contratou e queremos consertar o avião no chão. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, de Carla. Quais pontos assim você entende como mais relevantes no universo financeiro de uma operação quando a HBM acessa esse cliente, que são mais relevantes e importantes de serem olhados e de terem uma atenção especial tanto do empresário quanto de vocês? Hoje eu acho que as taxas estão muito altas, né? O mercado já sinalizou várias vezes que a taxa está subindo, empréstimo muito alto, valores absurdos, né? Hoje a gente não consegue um empréstimo, tá difícil de conseguir empréstimo em banco, seja ele o que for, comprar uma casa, e isso está interferindo desde o grande até o consumidor final. E muitas das vezes o empresário, ele enche o estoque e não sabe nem do que ele vendeu, então ele tem um dinheiro lá parado. Não é congruente, né, o estoque com o sistema, muitas vezes, né? Não é, porque às vezes ele faz um empréstimo e enche o estoque dele de mercadoria. Aí ele está pagando o juro de uma mercadoria que ele nem vendeu. E que às vezes ele não sabe nem se aquele valor que de fato ele vendeu, ele está tendo lucro. Foi feito a precificação desse valor certo, tá correto isso? Muitas das vezes nem tá. Ele não sabe, né? Navegando no escuro, né? Navegando no escuro. As despesas que ele está tendo na empresa dele, principalmente as despesas fixas, a maioria acha que não tem como reduzir, e muitas das vezes tem sim. Quais são essas despesas? O que está gastando? Porque com tanta taxa tão alta assim, tem que ter redução sim. Tem que dar uma segurada aí, tem que ter fluxo de caixa. Vocês falaram, você citou compliance, né? O setor compliance e tal, que é essa percepção de... Na verdade, é governança, né? Não é? De maneira geral, o compliance ele é um dos elementos da governança, né? E que é ter controle, ter domínio, saber avaliar se está tendo problema ou não. Vocês trabalham nesse universo também, né? Trabalha. A questão da precificação, que ela comentou do empréstimo, a precificação ela é tão sensível, que depende muito do empresário falar o que realmente está acontecendo, para você auxiliar ele, para colocar aquilo tudo dentro do custo dele e formar uma precificação legal para ele não ter problema de fluxo de caixa, né? de lucros, né? De perdas. Então a gente faz todo esse compliance aí junto com ele para dar o melhor caminho para ele. Deus lá do pequeno, né? Desde o início. Desde o início, é igual eu falei no começo, né? Lá no meio. E a governança hoje está muito, muito pesada. Todos que trabalham na gestão estão pegando pesado com palavras que antes não eram nem trabalhadas. Nós falávamos antigamente em gestão empresarial. Inclusive, eu sou especializado, pós-graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, em gestão empresarial. A gestão empresarial, ela era mais direcionada, olha, você tem que gerir bem sua empresa. Hoje não, ela fala assim, olha, você não tem que gerir bem sua empresa, você tem que ter uma governança na sua empresa. É diferente governar e eu tocar minha empresa. Então a gestão hoje ela é mais abrangente. Olha, você não tem que tocar a sua empresa sozinha. A questão da centralização do poder, ela é um desastre. Você tem que ter a governança e dentro da governança você tem que ter os compliance. Você perde efetividade. Se você centralizar, você perde efetividade. Perde efetividade. Então a governança hoje ela tem que ser corporativa, é o primeiro lugar. Você tem que ser pessoas chaves que te ajudam a resolver problemas de cada área. E ali os compliance tem que acontecer. O financeiro tem que ter um acompanhamento de alguém que sabe mais do que a gente. Isso é natural. Os antigos falavam que o trás de todo ovo pode ter um ovo maior, né? E assim é a vida. Tem gente que sabe mais do que eu. E eu busco recurso com eles. Nós estamos hoje com acompanhamento aqui de dos maiores nomes do Brasil na área do compliance, que está dando uma bagagem fantástica, principalmente para a Débora, minha esposa, que é a sócia também, que está fazendo um trabalho fantástico de governança, que não é a gestão
do Hugo, do Danilo, é a governança. É amplo. É ampla, é muito mais. E o complexo nosso é voltado para isso. Nosso trabalho, olha, você tem que ter equipe e a sua equipe tem que ser craque. E nós estamos aqui para te ajudar. Vamos te ajudar a montar essa equipe de craque. Tem uns que não têm humildade de aceitar. Acham que tá bom demais. Mas os que têm humildade de aceitar, a gente apoia amplamente. Acolhe amplamente. Diga, Zulio. Te dar um exemplo. Nós somos aqui 2 unidades. Inclusive, eu ia perguntar, tem bastante gente que trabalha na HBM, né? Tem a matriz e tem a unidade institucional que só cuida dos MEI e dos filhos. Vai no barril. Número 91. O 91. Passei do Acapu ali, você olhou pra direita, viu as bandeiras, é nós lá. É por causa da hora do rush que eu falo todo dia, então eu sei de cor. Aí estamos lá com os MEIs e com as microempresas, né? Quando eu falo pro empresário, eu falo, tá na hora de você subir lá pra cima. Ele fala, subir lá pra cima, como? Não, é uma matriz, é um outro escritório nosso lá, que são outras tributações. Mas aqui a gente não constrói, o que eu quero dizer? A gente não constrói a assessoria, a consultoria da qualidade da nossa sozinhos, né? Nós temos um time, né? Inclusive, vou dar um alô pro meu time lá do CIPS, né? Que tá nos acompanhando aí. E para você que não conhece essa chegada, esse passo a passo que a HBM tem, do CIPS, quando elas tem a equipe do CIPS, quando ela muda para outra tributação, seja ela presumida, seja ela real, ela vem para cá e cada setor tem o seu coordenador. O fiscal tem seu coordenador, o departamento pessoal tem o seu, o contábil tem o seu, o cadastro tem o seu. Então, são vários departamentos para cuidar de cada parte da empresa do empresário diferentemente. Sendo que eles todos conversando ao mesmo tempo. Então, nós temos, igual diferente, a gente não constrói uma consultoria de qualidade sem essas pessoas. É tudo um ritual, é um passo a passo, que vai chegando até chegar no resultado final, que é a apuração do imposto, é o fechamento de balanço, de balancete, e a gente mostrar os resultados positivos, 100% deles quase, resultados positivos para os nossos clientes. Vamos falar do universo digital. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que a HBM usufrui, né, desse universo digital, na verdade, da chegada da inteligência artificial também, que está aí, né, e das possibilidades que o universo digital traz para a gente fazer um bom trabalho em relação ao cliente e tal. Como é que é a relação da HBM quando a gente fala desse universo digital? Como é que funciona isso? Olha, nós estamos cada vez trabalhando mais nisso aí. Se somarmos mesmo, do ano passado para cá, nós já investimos aí quase 500 mil em área digital. Nós trocamos servidor, trocamos todo o cabeamento dos escritórios com cabos de alta performance, trocamos máquinas e trocamos sistemas de telefonia, o sistema de WhatsApp. Nosso WhatsApp, por exemplo, ele é oficial. Ele não é um programa de WhatsApp, ele é o WhatsApp oficial. O que torna a comunicação extremamente segura, né? E um único número, né? Com um único número, qualquer cliente consegue, ou até mesmo alguém de fora, consegue falar com qualquer um aqui dentro. Porque ele é unificado, é um sistema que tem milhares de números interligados, chama um e ele distribui. Só tem um chama e distribui. Para gente mais velha que nem eu, chamava PABX, né? Sabe peixe? É automático, né? Legal. Então, eu sinto muito orgulho de dizer que nós estamos com um sistema de WhatsApp digital. Nós estamos hoje com sistemas de segurança em 2 camadas. Nós temos a segurança interna e uma segurança externa. Eu não sei os nomes técnicos, mas eu digo que uma segurança abaixo da outra. Então nós temos os firewall normal e tem um outro sistema de segurança visando etapas, onde houve muitas tentativas de hackear nosso banco de dados. No passado tivemos problemas com isso e já tem 5 anos que não conseguem invadir, graças a Deus, nossos sistemas. E a gente tem preocupado também com a questão do acompanhamento, monitoramento dos atendimentos. Hoje nós temos programas que tem uma pessoa que faz esses monitoramentos, onde cada setor tem um monitoramento das ligações.
Então, muitas vezes, eu sei que pessoas chamam no WhatsApp, ou fazem ligação para falar, e às vezes um está ocupado, o outro atende. E existe hoje painéis onde o coordenador vê se está sendo atendido, para agilizar, para ter velocidade no atendimento. Então, isso Velocidade no atendimento é algo que é gente, fundamental e prioritário. E uma coisa que nós estamos favorecendo implantando nossa tecnologia no cliente. Então hoje o cliente pode abrir uma ordem de serviço a qualquer dia, a qualquer hora, 24 horas, ele pode abrir uma ordem de serviço, Um atendimento. um atendimento, e esse atendimento cai no nosso escritório. Quando a pessoa chega e liga a máquina, ele já recebe aquele pedido, Já inclusive direcionado pela máquina para quem deve ser direcionado. e para o coordenador dele, para o setor e para o coordenador, sempre cai. E caso ele ficar perdido, a gente tem alguém que acompanha esse painel e que direciona o cliente Para o outro. para alguém atender. Nós estamos investindo muito nisso aí. Coisa boa. Todo mundo quer coisa boa, né? Só entre nós aqui, né? Quantos clientes na carteira da Gamere? Hoje estamos com aproximadamente, o último levantamento deu 450. E você sabe, eu costumo fazer paramento para CPJs, né? CNPJ, mais uns 300 CPE. Estamos falando de quase 1.000. Nós temos mais de 1.000 CNPJs e CPFs cadastrados, mais de 1.000. Ativos, estamos falando de ativos. Mas eu gosto de fazer uma relação clientes e atendentes, funcionários. Esse pouco tempo agora eu fiz uma relação com o cliente, com o escritório. Digamos que ele é quase do nosso tamanho e ele toca com metade dos empregados. Eu falei, olha, de duas uma, ou ele não faz, ou ele é mágico. Aí quem estava do meu lado falou assim, mágico não é não. Porque nós estamos hoje com mais de 70 funcionários. Registrou há alguns dias agora o número 70. Eu falei, mas não é possível, gente, não para. Amei. Que bom, né? Mas não precisa ser tanta gente. A tecnologia podia nos ajudar para diminuir tanta necessidade. Não estou falando dos que nós temos, que eu amo muito, mas estou falando dessa necessidade de ir no mercado e não tem pessoas profissionais disponíveis hoje. Então nós estamos com quase 70 funcionários. Cara, o que esses 70 faz, 40 não faz, não adianta querer. Então uma coisa que eu digo que é cultural nosso, todo mundo tem que trabalhar só 8 horas e fazer só o que consegue. Para fazer bem. Eu não tenho que estar com um chicote aqui, pá, igual o tempo dos reis aqui. Você tem que entregar, você tem que produzir, você tem que fazer. E aí o cara não dá conta de fazer ou faz de qualquer jeito. E quem prejudica? Quem paga a conta é o cliente. Sempre. Então a gente tem trabalhado muito em melhorar as tecnologias, melhorar o bem-estar dos funcionários. Nós pegamos pesados nisso, é um custo que eu diria que é muito positivo, para que o cliente seja bem atendido. E assim, Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né, Danilo, de cara, que é o seguinte. Eu poderia fazer com 40, talvez eu tivesse que ser ou mágico ou não entregasse. Mas a HBM não quer isso, né, Danilo? Ela quer entregar qualidade. Para que consigamos entregar qualidade, vai crescer. 70 pessoas e por aí vai, né? A qualidade do serviço entregue, ela traz o resto tudo. Entendeu? A confiabilidade que o cliente tem com o HBM, entendeu? Hoje o cliente toma decisão no telefone com você. Tem cliente que já desse, olha, eu preciso fazer isso, como é que eu faço? Olha, é assim. Ele tem essa segurança de tomar a decisão por telefone. O que ele está querendo fazer, o empreendimento, o investimento, alguma coisa. Então isso é muito gratificante para a gente. Pô, eu acho, e vou falar mais, eu acho que também tenho convicção que também é muito gratificante para o cliente, né? E você sabe que coisa boa dura pouco, né? Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, muito esclarecedor para mim, tenho convicção que muito esclarecedor para a galera que está nos acompanhando. Mas para a gente finalizar, eu quero que cada um de vocês deixe uma dica. Deixe uma dica, uma sugestão, um direcionamento, algo que quem está lá nos acompanhando possa levar para si e de repente utilizar amanhã ou na segunda-feira
já na sua empresa. Uma dica, uma sugestão. Vamos lá? Quero deixar uma dica para você que está em casa. Cuide do seu estoque e dê uma olhadinha o que está acontecendo lá. Fica essa dica. Tá aí. Danilão? A dica que eu deixo é planejar. Vamos planejar, vamos perder esse tempinho, vamos sentar lá na sua empresa, com o seu gerente, com o seu funcionário, talvez com a sua esposa, com o seu filho que trabalha, e vamos planejar. Vamos ver aonde encontra-se os gargalos, né? Legal. Principalmente em empresa familiar tem isso. A familiar é a que mais encontra esses casos. Todos os stakeholders, as pessoas que fazem parte da operação, têm que estar cientes de suas funções e serem cobradas por elas, né? E a HBL está aí, para ser o seu parceiro nisso, nesse universo aí contábil que cada dia que passa ele traz mais novidades e com essas novidades mais complexidades e a gente vai tocando um barco, sempre com muita responsabilidade, muita transparência e muita resiliência. Legal, show de bola. Uma dica, Hugo. A dica eu uso. Estude, o empresário não adianta querer só comprar e vender. Eu costumo dizer que meu pai foi um moceiro, depois viraram fazendeiro, hoje é empresário rural. Assim as pessoas eram comerciantes, hoje são empresários. Não existe, a figura do comerciante está extinta. Ele tem que sempre aprender a ser empresário, então ele tem que estudar. O cara estuda como é que funcionam as suas compras, como é que funcionam as suas vendas e vende. Você é bom para vender, isso eu tenho certeza. Você tem que ser bom em comprar. Mas também, chega no fim do mês, pelo amor de Deus, vê quanto você comprou, quanto você gastou e quanto você ganhou. Se você não fizer isso, mensalmente, depois de um ano, se você ganhou, ponto para você. Mas se você perdeu, você está lascado. Já foi a vaca pro brejo. Então a dica é, saiba comprar, saiba vender e saiba olhar resultado. É essa a dica. Legal, show de bola. De cara, eu quero te agradecer por ter estado conosco nessa edição do HBM Cast. Muito obrigado. Boa noite. O prazer é todo meu. Show de bola. Danilo, obrigado, meu velho. Até a próxima, se Deus quiser. Show de bola. Hugo? Obrigado, Jean. Obrigado, pessoal, pela paciência. O que pudermos instruir, vamos instruir. E estamos juntos no próximo podcast, sempre com informações. Obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do HBM Cast. Tenho convicção de que você sai desse papo diferente do que chegou. E tenho convicção que se você não é ainda cliente da HBM Assessores, já entendeu que está perdendo tempo. Nos vemos na próxima edição do HBM Cast. Até lá.